Boa tarde. Boa tarde. Você que me vira, pertence ao povo potiguar Ibirati. Essa foi uma das coisas que, para nos dominarem, em 1750 mais ou menos, o Marquês de Pombal proibiu que a gente falasse a nossa língua materna. Tá certo? Então essa foi uma das primeiras grandes agressões contra os povos brasileiros. De 1750 para trás, portanto não faz esse ano todo, a gente não falava português, a gente falava uma língua chamada língua geral, né? Que tinha algumas palavras em português, que muita coisa, né, a gente não tinha referência. E a língua que era usada era mais a língua tupi, o tupi chamado tupi antigo. E as nossas línguas, elas se relacionavam sempre com a natureza, certo? Os nomes têm um sentido. Por exemplo, Jacoca, que é uma localidade aqui de Seramirim, onde o jacu faz o ninho, certo? Possivelmente o rio Ceará-Mirim, hoje tem uma discussão ainda, muitos historiadores dizem que é uma ave, que era arara, mas muitos tupinólogos dizem que isso não casa. O certo é que o rio Ceará-Mirim, ele vai passar a existir a partir dos primeiros mapas que os europeus chegaram aqui e fizeram. 1547 surgiu o primeiro mapa e lá já está a referência ao rio, não como Ceará-Mirim, como está escrito hoje, mas o Siri, tipo a palavra Siri, a Miri, certo? Não Ceará-Mirim, como está escrito hoje. Então, o rio Ceará-Mirim, ele possivelmente era um nome dado pelo nosso povo, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, eles já davam esse nome a este rio, que a gente conhece hoje como rio Ceará-Mirim. Mas o seu significado ainda causa dúvida, ainda causa controvérsia, certo? Tem muita gente que tem muita certeza, mas como eu vejo vários teólogos, várias pessoas que estudam a língua, aí eu sei que os tupinólogos têm dúvida se realmente o Ceará-Mirim significa, por exemplo, uma das versões o lugar onde a arara pequena cantava. Tem tupinólogos que não tem nada a ver com isso, certo? Bom, mas deixando a conversa de lado aí, para a gente ir para a nossa ancestralidade, quem conhece essa região aqui, e aí é muito importante vocês estarem hoje aqui, eu vou começar dizendo de como é que nós nos relacionamos com a natureza. A natureza para a gente não é uma coisa à parte. A natureza somos nós também. Tá certo? Então, quando a gente desrespeita qualquer outro ser da natureza, a gente está desrespeitando os princípios e as leis que nos dão a vida. E a vida para os povos originários é dada pela natureza, né? Quando os ocidentais chegaram aqui, a gente não era monoteísta, a gente não tinha um Deus, a gente tinha vários espíritos. E esses espíritos, eles não tinham imagem, eles eram forças, né? Por exemplo, a caipora que o folclore trata de retratar um negrinho com a perna só, isso para a gente não existia. Não existia, isso é coisa já dos ocidentais. Para a gente era a força das matas. Iara, a força dos rios, a força do vento, a força do fogo, tá? A força do fogo. Então, para a gente, os elementos que compõem a vida, os elementos naturais, eles são tidos como sagrados, eram nossos deuses. O fogo, a terra, a água e o ar. Porque a gente, nessa relação que a gente tinha com a natureza, a gente sentia que qualquer uma dessas coisas que faltasse, a nossa vida também ia faltar. Também por isso, o zelo que nós temos até hoje, quem for indígena
e for respeitar os princípios dos povos originários, vai respeitar esses princípios. E aí vocês podem ver aqui embaixo, por exemplo, eu vou apontar aqui, vocês podem até olhar. Aqui, se fosse de outro proprietário, poderia estar plantado batata. Inclusive, quando eu estava plantando aqui pau-ferro, pau-brasil, maçaranduba, jucá, plaineira, que está tudo plantado aí, ipê. Né? Precisa dizer, mas você é besta, por que você não planta batata? Né? Por que você não planta feijão? Né? Então, assim, e está aí. Por quê? Porque a gente entende que essas árvores, ela vai ter tanta importância, ou mais importância do que a batata. É ela que vai nos resfriar, vai melhorar o nosso clima. É ela que vai nos dar umas cores. É ela que vai proteger a água. Não existe possibilidade de existir água, né, sem água. Sem água. E eu podia até me orgulhar de dizer assim, eu sou a pessoa que mais planto árvore. Mas eu não me orgulho disso. Eu queria não ter a necessidade de plantar árvore. Eu queria ter a necessidade de não plantar árvore. Mas eu planto árvore. Mais de uma árvore por dia. Tem dia que eu não planto, mas tem dia que eu planto 100, tem dia que eu planto 50, tem dia que eu planto, né? Então, em média, eu planto mais de uma árvore por dia. Mas o que é interessante é a gente preservar. Porque você chega com a motosserra, aí pega uma árvore dessa, leva aqui, uma sabiá, pega uns 6 anos para eu estar também aqui, você em 15 segundos, 15 minutos, você derruba ela. Né? A natureza trabalha diuturnamente, em todos os lugares, de todos os jeitos, de todas as formas. A natureza ela está, ela é presente em tudo. Né? É como quem acredita que Deus está presente em tudo, a natureza, a força da natureza está presente aqui agora nesse momento, em qualquer parte do mundo. Onde você pensar, qualquer imagem que você tiver, a natureza está presente, está exercendo suas leis. Então, eu nasci aqui em Lagoa Grande, me criei aqui. Lagoa Grande era completamente diferente. Aqui, isso aqui tudo era rodeado de mato. A gente só tinha umas veredas para sair, aqui, tudo mato. Na década de 80, 70, com o Proal, a vegetação foi toda desmatada. Sem consciência a gente deixou desmatar, até participamos juntos. Né? E hoje a gente tem o maior sacrifício para recuperar um pouquinho. Mas essa luta é a mãe de todas as lutas, meu parente. É a mãe de todas as lutas. Você sabe que eu sou funcionário público, eu sou aposentado, eu sou da ex-Tucam, né? E eu sou sindicalista, ainda hoje faço parte de uma direção do sindicato. E quase não vou lá mais. Por quê? Porque quando eu pensei em me organizar, muito puxado por uma filha que eu tenho, que dizia todo o tempo assim para mim, papai, nós somos índios, olha o jeito da gente ser, olha o jeito da gente se comportar, olha o jeito da gente se organizar. Quem é que mais no final de semana ou no aniversário reúne 40, 50 pessoas para almoçar junto? Aqui, em geral, a nossa família está perdendo isso porque a telinha, a televisão, o mundo está muito mais próximo deles do que isso aqui. Certo? Mas, assim, os almoços coletivos aqui ainda existem. Nós somos uma família muito unida para resolver todos os problemas. Não é que a gente não tenha, a gente tem problemas também, mas a gente, né, é unido nesse sentido. Então essa forma da gente ser, né, vai para além da nossa, a nossa ancestralidade puxando a gente. São os nossos avós, bisavós, né, a conduta deles, de onde é que a gente vem, que está todo o tempo. E se a gente não se reconhece, se a gente não reconhece a nossa ancestralidade, se a gente não sabe de onde é que a gente vem, a gente não sabe para onde é que a gente vai. E eu, depois dessa reafirmação, eu tenho certeza que eu não nasci em 1958 e não vou morrer daqui a 10, 15, 20, 40 anos. Eu vou me encantar. É assim que pensa. Quando
quando os ocidentais chegaram aqui, o indígena não tinha medo da morte. Não tinha medo da morte. Para ele não existia céu nem inferno. E a natureza estava aí. Existiam regras societárias, era um povo organizado, mas era organizado sem pressão, sem coação, nem coação religiosa, nem coação mercantilista. Tá certo? Hoje nós vivemos numa sociedade doente, porque são coações de todos os lados. Nós continuamos sendo escravos, né? Escravo do capital e muitos até escravos das religiões. Não são todos, mas muitos são escravos até das religiões. Então, assim, o nosso pensamento indígena é um pensamento de que eu continuarei vivendo nos meus filhos. Eu vou me encantar, continuarei vivendo nos meus filhos, nos meus netos, meus bisnetos, as minhas gerações. E eu venho desse povo. Certo? Então, é importante essa forma de pensar, por quê? Porque isso nos deixa muito mais tranquilos. A sociedade hoje é uma sociedade doente. Doente porque eu tirando para mim, como exemplo eu aqui, quando eu era criança, tudo que eu desejava estava ao meu alcance. Estava ao meu alcance. Tudo que eu desejava como adulto estava ao meu alcance. Eu via próximo de mim. Hoje, a criança não deseja o que está próximo dela. Deseja o que está muito distante. Através da tela colorida do celular. Ela começa a sonhar coisas que ela nunca vai alcançar. O que é que acontece? Chega na idade de 12, 13 anos, quando o sonho começa a não aparecer, começa a se frustrar, e aí nós temos uma geração doente. Doente por isso, doente pela forma de se alimentar, doente pela forma de vida, doente pelo sedentarismo. Quer criar uma criança saudável, coloque ela aqui, para ela correr, para ela pular, para ela brincar, para ela nadar, para ela subir em árvore, para ela conhecer animal, correr atrás de animal, correr atrás disso. A natureza nos oferece estratégia de lidar com a vida urbana, mas a vida urbana não nos prepara nem para ela. Porque uma criança que passa o dia trancado numa sala, vendo televisão, a primeira coisa que ela faz é deformar o físico dela. Eu tinha um colega que ele era avô e gostava muito do neto dele. Só via falando no neto dele. E quando eu vi o neto dele, eu quase não acredito que era o neto dele. Porque o neto dele tinha uns ombros mais largos, com 13 anos, tinha os ombros mais largos que o meu. O menino era muito grande. Tinha um tórax mais largo do que o meu. Mas as canelas dele eram bem pequenininhas. Botaram ele, a gente estava fazendo uma confraternização numa granja e ele foi tomar banho. Quando ele levantou, eu não acreditei. Aquilo ali o quê? Trofia. Aquela criança, ela não correu, ela não brincou, ela não pulou, né? Ela não fez exercício físico. Para falar em exercício físico, né? Vocês estão muito bem nesse sentido, né? Que fazem capoeira, né? Estão tratando do corpo e da mente também. Corpo sã, mente sã. Então, pessoal, aqui na nossa cultura, vocês podem observar que a gente não está tão distante. Eu falei inicialmente da língua, que a gente deixou de falar ela cerca de 250 anos atrás, mas muita coisa hoje a gente ainda tem dos indígenas. Não é só o nome dos lugares, o nome das comunidades, o nome das cidades, o nome dos estados. Por exemplo, Pernambuco é um nome indígena, Sergipe é um nome indígena, Ceará é um nome indígena,
São Paulo é dos estados que mais tem cidade com nome indígena, mais voltado para a pedra, Ita, não sei o que, Ita, não sei o que, Itanhaém, Itanhaém, Inhém. Inhém, eu acho que é cheiro ou sabor. É um negócio assim, cheiro ou sabor. Então, pode ser pedra gostosa ou pedra cheirosa, certo? Itanhaém. Então, assim, é muitas itas. Aqui na nossa região nós temos, por exemplo, Jacoca, nós temos Quiri, nós temos Jaçanã, nós temos Rio dos Índios, nós temos Quiri, eu já falei, nós temos Raposa, nós temos Araçá. São cerca de umas 50 comunidades aqui em Serani, tudo com nome indígena. E na nossa alimentação, o que é que a gente tem indígena? A gente tem todos os derivados de mani. Para falar em mani, a gente fez esse ano a primeira festa de mani aqui. Mani é uma lenda da criação ou da descoberta da mandioca, certo? Vou contar rapidinho. Um chefe, em uma determinada tribo, apareceu uma indígena diferente de cor. Ela tinha cor clara, ela era branquinha. E causava muita admiração. No meio de todo mundo pardo, aquela criança branca. E o chefe e o cacique tinham um certo cuidado com ela e acompanhava ela, e ela era muito sabida, aquele negócio todo. Mas um dia essa índia adoeceu e faleceu. E causou muita comoção. Causou muita comoção porque todo mundo gostava da Índia. E num determinado período, aí enterraram, vocês sabem que os cemitérios indígenas, ainda hoje no Piauí, tem muitos cemitérios a lá indígena. O pessoal morre e enterra seus entes queridos na frente da casa, muitas vezes. Tá lá. Você vai daqui para o Pará, quem já viajou para lá vai ver que aqui lá no da estrada aparece 5, 6 covas debaixo de uma árvore na frente da casa. Então enterraram a indígena lá próximo da Oca. E aí, num tempo muito difícil, porque os indígenas, eles eram territorializados, mas o território para o indígena é uma vastidão. Época está aqui, época está ali, época está acolá. Não chega a ser nômade, mas também não chega a ser sedentário. E aí, isso decorre de quê? Das escassez de viveres. E estavam num período muito difícil. E aí, um pajé sonhou que na cova onde foi enterrada a indígena branca, tinha uma planta que tinha uma raiz que ia salvar seu povo da fome. E ele foi lá e cavou e tirou a mandioca e puseram, fizeram farinha, fizeram beiju. Assim nasce, né, no mito indígena, a lenda de Mani, a mandioca. Então, mandioca é um alimento indígena. Todas as batatas, não existe batata inglesa, todas as batatas são da América do Sul, são indígenas. Né? O milho é indígena, é da América do Sul. Então, a nossa alimentação ainda hoje é de base indígena. Para vocês terem uma ideia, os instrumentos que ainda hoje tem de pesca, quando os ocidentais chegaram aqui, a gente já tinha. A gente só não dominava o ferro. Como era que era feito nossos anzóis? Era feito de osso. Em vez do ferro, fazia os anzóis de osso. Né? Mas já existia tarrafa, já existia o pulsar, já existia o choque, já existia o uru. Uru é nome indígena, choque é nome indígena, pulsar é nome indígena. Né? A rede foi criação nossa. Quando os europeus chegaram aqui, eles não conheciam rede. A gente vinha. Então, assim, a nossa cultura está permeada ainda dos nossos conhecimentos, dos nossos fazeres. Os nossos chás, na época, era muito mais potente do que os chás dos europeus, dos granfinos lá. Certo? Então, assim, a Europa, vocês sabem que o antibiótico é descoberto, a penicilina, em 1940. Antes de 1940, qualquer tratamento para enfermidade era feito com chá, com infusão, com
com cataplasma, com plasma de ervas, concentrado de ervas. Né? E nós temos muito mais conhecimento do que os europeus. Agora, para apagar e dominar a gente, o que é que os ocidentais fazem? Tem que rebaixar esse povo. Tem que dizer que esse povo é selvagem, tem que dizer que esse povo é ignorante, tem que dizer que esse povo não sabe, porque uma das coisas que você tem para dominar um outro ser é você desqualificar. Primeiro você desqualifica. Então nós fomos desqualificados pelos ocidentais para poder nos dominarem, para poder nos matarem, para poder nos escravizarem. Né? Parte de nós que existe hoje enquanto indígena, né? Muitos dos meus ancestrais nem admitem ser indígena, porque eles foram forçados por meus bisavós e avós a não se assumirem enquanto indígena. Por quê? Para quê? Para se salvarem. Porque vocês sabiam que ali depois do Marquês de Pombal, 1750, 1780, antes do século XIX, os caçadores de índio ganhavam por pá de orelha que traziam das matas. Mata o índio, traz um pá de orelha que você tem uma recompensa. E ainda vira herói. Então matar índio ganhava dinheiro e ainda ganhava um título de herói. É assim que nosso povo foi caçado. É assim que nós resistimos, nos escondendo, se juntando aos africanos, dando guarida aos africanos. A maioria dos quilombos estão associados a uma aldeia, porque os negros, eles trabalhavam muito, mas eles não tinham, era trazido, era distribuído de forma, por exemplo, vem 500 negros da Angola, desembarca 100 ali, desembarca 80 ali, desembarca 50 lá, para não estarem juntos, para não causarem motim. Não conhecia o terreno. Quando eles se aventuravam a fugir das fazendas e da escravidão, encontrava sempre um ombro e um acolhimento dos indígenas. Os indígenas não deram certo como escravos, não foi só porque os indígenas, não é que eles não gostassem de trabalhar, é que o indígena não tinha no seu pensamento a necessidade de amealhar, nem de juntar. Então, ele não tinha aquela necessidade, a primeira oportunidade que ele tinha, ele fugia. E fugindo, o indígena era mais difícil dos senhores capturarem. Os negros não conheciam as matas, não sabiam para onde ia. Aqueles que conseguiram fugir, contaram com apoio de indígenas que conhecia o local. Então, assim, essa cultura, ela precisa ser estudada. E esse espaço aqui é exatamente para isso. Exatamente para a gente estar contando a história, a nossa história. Essa história que eu estou contando, vocês não vão ver em poucos livros. Né? Nós temos um livro produzido por um parente meu, que é Tiago Costa, que está no nosso Instagram. Quem quiser ver, Tatuapé. O nosso Instagram é Potiguara Aibirapi. É importante vocês lerem, tem muita informação a respeito de nós, Potiguara Aibirapi, aqui, dessa região de Ceramirim. E essa oca ela foi construída para isso, para a gente receber, principalmente estudantes, principalmente jovens, para a gente falar da nossa cultura, para a gente falar sobre nossos ancestrais, para a gente falar do povo genuinamente brasileiro, né? Que precisa ser contado, porque a nossa história afronta até hoje os povos, os outros povos. Porque a nossa relação com a natureza não é uma relação mercantilista. Quando nós queremos território para a gente, não é território para servir de herança para me dar para meus filhos, para minha família, não. É território para a produção da vida. Toda a vida que vocês virem na televisão, em qualquer canto, a luta de tal nação indígena pelo seu território. Não é terra para a gente plantar,
não é terra para a gente servir, para a gente trocar, para a gente comercializar, não. É terra para a produção da vida. É terra para ter mato, é terra para as cobras viverem, é terra para o jacaré viver, é terra para a gente viver também, é terra para a produção da vida em toda a sua potência, né? Por isso nós somos tidos, reconhecidos mundialmente também como os seres humanos que mais cuidam do meio ambiente. Por essa relação que nós temos com a terra, que para a gente é nossa mãe, que para a gente veio dela e vamos voltar para ela. Então qualquer outra informação que vocês quiserem, acompanhe a gente no Instagram, porque vocês vão ver o que é que a gente está fazendo, quais são as nossas atividades, quais são as nossas festas, como é que a gente se organiza, certo? Eu vou tirar aqui um canto aqui. Eu não sou tão bem de voz do quanto a função, né, os mestres aqui, né? Então eu vou tirar um canto e eu queria que você repetisse comigo. É coisa muito fácil. Sou potiguara dessa terra de Tupã. Vamos lá? Sou potiguara dessa terra de Tupã. Tenho um arara, garaúna e chechel. Tenho um arara, garaúna e chechel. Todos pássaros do céu. Todos pássaros do céu. Quem me deu foi Tupã. Quem me deu foi Tupã. Foi Tupã. Foi Tupã. Salve os encantados deste lugar. 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 Salve Jaci, salve Guaraci. Salve Jaci, salve Guaraci. Salve os encantados deste lugar. Salve os encantados deste lugar. Salve Tata, salve Tainá. Salve Tata, salve Tainá. Salve os encantados deste lugar. Salve os encantados deste lugar. Salve a caipora, salve Mani. Salve a caipora, salve Mani. Salve os encantados deste lugar. Salve os encantados deste lugar. Jaci é a lua, né? E Guaraci é o sol. E nós aqui nós temos, em geral, um toré, que é uma dança, onde nós nos reunimos para cantar e para dançar, para referenciar os nossos encantados, noite de lua cheia. E aí, qualquer coisa vocês podem entrar no nosso Instagram e falar com Débora, que ela organiza, ok? E agradecer falando sobre a nossa cultura. Entendeu, pessoal? Salve de palmas. E agora ele vai mostrar a força do índio, né? Junto com os negros africanos, da nossa origem brasileira, a força da capoeira, né? Olha que de onde é extraído o nosso material de som da mata, né? Não vem dos europeus, vem do nosso Brasil mesmo. Palpeira, tem piquiá, tem vários nomes de madeira que nós precisamos cultivar. Porque se nós só cortamos e não plantamos, vai o quê? Acabar. Então nós precisamos, pessoal, ter a consciência, trouxe vocês para cá, para vocês entenderem mais ou menos a história de quem esteve lá e hoje está cá.
hoje estar perto de vocês para poder anunciar que isso aqui é importante para nós. Mas se a gente só cortar, um dia vai ser exterminado de vez. Então a madeira, tanto pereira, né, que a gente faz mais de pereira, ou senão de piquial, de biriba, e de outras madeiras que estão aparecendo aí leve, que dá som, né, que não tem miolo, mas são resistentes. Se um cultivador for lá só cortando, que não entende a importância desse material para nós, né, brasileiros, nós nativos, vai terminar a gente sem berimbau, tem que fazer berimbau de plástico, né, de reciclado, porque está acabando, todo mundo está arrancando um pé de planta. Então, a partir de hoje, pessoal, fique consciente aí, tira uma planta, um caju, um pé de cajueiro, planta 2. Não, eu vou construir minha casa aqui, tem 3 pés de cajueiro, tire, mas plante 4 lá do outro lado, porque se assim você vai continuar tendo a fruta, vai continuar tendo o ar, né, que é importante para manter a nossa refrigeração, e você vai continuar tendo fruta na tua mesa. Mas se a gente só for tirando, abatendo como Lagoa Grande hoje, né, perdemos essa liberdade do banho, né, que aqui era a coisa mais linda, velho. Eu me apaixonei pela Lagoa Grande. Tomava banho aqui, ia lá no fundo pegar quando era areia cristalina, areia branca, pura. Hoje está tudo fechado porque a gente não tem mais esse acesso por causa da contaminação. Então aqui tem o índio, né? Nosso cacique aqui buscando essa força para poder limpar, para poder abrir de novo esse banho para o povo da comunidade e pessoas de fora. Então aqui eu falo com muita emoção mesmo, de verdade. Eu sou natureza, velho. Ele falou uma coisa aqui que eu tinha incerteza de falar, mas hoje eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu posso até um dia partir, mas tenho certeza que vai ficar plantado alguma coisa boa mesmo. Entendeu? A vontade de viver, a vontade de produzir, a vontade de manter aquilo que sempre foi nosso, melhor do que antes. Que é a nossa capoeira, a nossa cultura, o nosso berimbau, né? Então, pessoal, eu aqui, né? Para quem não conhece, meu nome é Elísio de Assunção Mendes. Sou mato-grossense de origem, né? Filho de Dilma Lúcia Mendes, Luiz Rodrigues Mendes, ali de Cáceres, mas sou apaixonado pelo Rio Grande do Norte. Há 43 anos estou por aqui, né? Faz um bom tempo já. Então aqui é minha casa, aqui é meu terreno, aqui é meu quintal, e aqui são meus parentes e meus irmãos. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa aldeia, na Ibirapia, aqui de nossa Lagoa Grande, do nosso cacique, né? Que aqui abriu as portas para trazer um pouquinho do conhecimento dele, dessa persistência dele. Talvez muito acha que ele está sendo chato porque está falando da natureza, mas ele não sabe quanto é importante a gente manter, brigando, lutando para manter essa luta, porque se ele deixar morrer, pessoal, a humanidade vai junto com a natureza. E a natureza não é só as plantas, a natureza somos nós, tá entendendo? Se a natureza morre, nós também morremos, né? Se o peixe morre, a lagoa apodrece e acaba. Então, temos que manter isso aqui vivo, tem que pedir a Deus para que o homem ganancioso, o homem que só pensa no dinheiro, no bom, amanhã não venha pedir para ficar na beira da lagoa desse para respirar puro, porque eles mesmo estão acabando com isso. Então, aqui eu falo com muita emoção mesmo, com muita vontade como mestre de capoeira, como cidadão, como rio-grandense mesmo, sabe, como potiguar da nossa nação aqui. Cara, o nosso Brasil precisa não só de 1, 2, mas precisa de 1 milhão de pessoas gritar socorro. Porque se tiver vergonha de gritar socorro pela nossa natureza, a nossa natureza vai gritar socorro a cada um de nós. Então essa é a palavra que eu digo para vocês. Peça socorro enquanto seja tarde. Plante uma planta antes que só veja sol. Plante uma planta que antes que acabe a macaxeira, a banana, né, a melancia, né, o grão, o trigo, porque isso aí tudo é nossa riqueza. Principalmente na Amazônia, que nós temos ouro, temos remédio, né? Se você não gosta de plantar, detesta, planta a natureza, pessoal, no teu jardim, faça uma muretinha, planta lá um remédio medicinal, faça algo acontecer dentro da tua própria comunidade, da tua própria residência, do teu próprio terreno, tá certo? Então hoje eu estou vendo aqui, junto com meus irmãos, o mestre capoeira, e rapaziada da capoeira aqui, junto com o cacique, apenas para orientar, porque nós precisamos de ajuda, viu? Precisamos de ajuda para manter o nosso vale verde e não queimado mais. Obrigado.
aqui é baixo. Você que tem cara que vai ficar Pessoal, aqui, né? mestre, dá licença. E para finalizar, vamos cantar um parabéns pro mestre só, que cantou, ele completou ontem, mas hoje tá a família toda, então vamos se reunir e cantar parabéns para ele, né? Vamos lá? Para cada vez pequeno, mestre,